mostrava um grande tsunami, que ele vinha, puxava as águas da praia e depois vinha aquela grande onda sobre toda a terra. Olá, você está no canal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero estar chamando a sua atenção para essa mensagem. Fica até o final prestando muita atenção e eu tenho certeza que Deus vai falar no profundo do seu coração. Essa mensagem serve para o nosso despertamento espiritual. A Bíblia nos diz assim no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que o Senhor não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Temos visto aí muitos homens e mulheres de Deus alertando a igreja sobre o que está para acontecer. Então preste bastante atenção nesse vídeo. Logo após vocês vão conferir também uma palavra de fé e esperança ministrada pelo apóstolo Carlos Alberto. Mas antes de estar soltando esse conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, o seu compartilhamento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, acompanhe agora esse vídeo completo. Olá, paz seja contigo, tudo bem? Graças a Deus, eu estou aqui para passar aos irmãos uma revelação que o Senhor me deu no dia 30 de outubro de 2021, essa semana passada, e que me deixou muito preocupado, irmãos, muito preocupado. O Senhor, Ele me mostrava, enquanto eu estava em profunda oração e meditação da palavra, o Senhor, Ele me mostrava um grande tsunami, que Ele vinha, puxava as águas da praia e depois vinha aquela grande onda sobre toda a terra. Irmãos, eu fiquei pensativo a respeito e perguntei, ele falou, presta atenção nos seus estudos bíblicos. Águas representa pessoas, povos, línguas e nações. Irmãos, o que Deus me falou foi que Ele vai entrar com providência e Ele vai retirar das igrejas, e já está fazendo, enquanto eu gravo esse vídeo, Ele já está fazendo, Ele já está retirando pessoas de dentro das igrejas, de dentro dos templos. E eu falava, Senhor, mas está todo mundo falando que as igrejas vão encher, e Ele falou, olha, eu vou retirar os membros das igrejas para preservar os membros, as minhas ovelhas, dos pastores. Irmãos, tem pastores que não estão se contentando com lã e leite mais. Tem pastores, irmãos, que estão judiando das ovelhas. Os obreiros, as obreiras, que estão ajudando eles lá, que além de ajudá-lo com os seus estudos, com o seu dinheiro, né, com as ofertas ali alçadas, com os dízimos ali, esses pastores estão judiando dessas pessoas. E Deus, Ele falou que Ele vai retirar essas pessoas. As ovelhas vão sair. E já está acontecendo. Pastor, eu quero te alertar a respeito disso. Eu pedi confirmação ao Senhor e Ele me trouxe aqui para a palavra de Deus no capítulo 32 do livro de Ezequiel, que fala a lamentação contra Faraó, rei do Egito. Só que esse faraó não é aquele faraó cujo qual Moisés destruiu completamente no Êxodo. Esse faraó aqui são esses pastores que se julgam faraó. A palavra de Deus aqui fala-se que ele, no início, ele era o filho do leão, obediente, cuidadoso das ovelhas, mas ele se tornou como um crocodilo. E tem algumas versões bíblicas que falam que ele se tornou um dragão. Irmãos, é muito sério isso. Meu pastor, minha pastora, meu obreiro, minha obreira, você que está me ouvindo nesse momento, preste atenção. O juízo de Deus está sobre a vida dos pastores. Deus, Ele começa a cobrar agora responsabilidade. Ele começa a cobrar agora responsabilidade.
É hora dos pastores se humilhar diante de Deus. É hora dos pastores se humilhar diante do Senhor, buscar o arrependimento, buscar o perdão do Senhor. Ele me falou, irmãos, o Senhor, ele me falou que tem dois tipos de pastor. Tem um que ele tenta fazer a obra, peleja para fazer a obra, mas ele não é capacitado, ele saiu antes da hora, não é batizado no Espírito Santo, não tem os dons para pelejar pela obra do Senhor, para pelejar pelas ovelhas. Abriu igreja inadvertidamente, sem esperar Deus falar para que ele abrisse. E esses pastores estão sofrendo, e sofrendo muito. Sofrendo muito, foi o que o Senhor me falou. Irmãos, e tem outro tipo de pastor também, que esses estão aí na frente de grandes igrejas. Eram capacitados, usavam os dons, era maravilhoso, o Senhor se deleitava em ti, pastor. Mas agora você se tornou vaidoso, avarento, arrogante, prepotente, soberbo. Deus, ele não comunga com você nesse momento. É preciso você se converter. Eu não quero ser aqui um profeta do Apocalipse falando, não, Deus vai trazer o juízo e vai matar. Não é isso. Deus, ele precisa dos obreiros, ele precisa da igreja, ele quer enaltecer, ele quer exaltar, ele quer honrar os obreiros, os pastores, mas é preciso que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, irmão. Precisamos aprender isso. Irmão, e a palavra é firme, a palavra é séria. Tem pessoas, irmãos queridos, que esqueceram a ordenança inicial. Esqueceram que Deus tem o melhor. Mas é preciso que nós venhamos viver em obediência diante dEle. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Antes que o juízo venha sobre a sua igreja, antes que a justiça venha sobre a sua igreja, porque no seu altar, hoje no seu altar existe um prumo, existe uma balança. Lembra da balança? Lá no livro de Daniel, pesado foste e foste achado em falta. Irmão, irmã, preste atenção no que eu estou te falando. Não deixe que você seja achado em falta. A balança, ela tem que ser bem calibrada, e a balança do Senhor, ela é bem calibrada, ela não toma de um lado e nem do outro, ela tem que ir certa. Antes que você penda para o lado incorreto da balança, busque o Senhor, arrependa-se dos seus maus caminhos, preste atenção no que eu estou falando. A palavra é forte para você, mas talvez ainda haja tempo. A palavra de Deus fala assim, que se nós nos convertermos ao Senhor, clamarmos a Ele, talvez ainda haja esperança. É isso, irmão. Meu Deus do céu, o Senhor, ele me falava de grandes impérios que vão ruir, porque Deus vai tocar nas finanças. Deus vai retirar o povo, vai retirar as finanças, porque Ele não está agradando dos pastores. É hora de nós nos humilharmos diante do Senhor, irmão. É hora de nós nos humilharmos diante do Senhor. Ele vai retirar o povo das igrejas para preservar o povo. Agora é o momento em que as igrejas virtuais, elas vão ter um crescimento tremendo. Mas depois o Senhor vai trazer tudo em dobro e multiplicado para as igrejas, é necessário. Ele falava comigo, ele falava assim, meu servo, a igreja brasileira, ela pode acontecer com ela como aconteceu com as igrejas europeias. Lá na Europa, irmãos, tem templos lá onde era glorificado o Senhor, onde eram cantados louvores, de louvor e exaltação ao Senhor, palavras proféticas, palavra de vida, o altar pegava fogo. Irmãos, e hoje muitos templos estão cedidos a boates, a bares, a depósitos. Deus, ele não quer isso para nós. Pastores brasileiros,
Aparta-te. Se for pecado que você tenha, arrependa-se do seu pecado. Olha a sua situação. De repente você tinha uma igreja grande com muitos membros e agora está com 1/3 disso. Não é o inimigo que está tirando as ovelhas da sua igreja, não. Não é não. É o Senhor que está tirando para preservar essas ovelhas e para te corrigir. Ele quer te corrigir, Ele te ama. Ele só não ama o pecado, mas Ele nos ama, Ele ama nós. Eu quero dar um conselho para você, meu irmão, minha irmã. Você que tem uma igreja, pega um colchãozinho, vá passar umas noites lá dentro da sua igreja, no secreto com o Senhor, sem ninguém saber, orando, buscando, suplicando o favor do Senhor. Você vai ver que Deus, Ele vai se revelar a você tremendamente. Ele vai mostrar para você a causa da evasão de membros da sua igreja. Não seja arrogante. Não tenha essa palavra que eu estou falando para você aqui como sendo uma palavra que não proceda do Senhor. Não faça isso. Humilhe-se diante do Senhor. Escute essa palavra. Ele vai retirar. Se nós não nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai levar todos os membros. Deus, Ele me mostrava, irmãos, igrejas que ficariam com 3 ou 4 membros, talvez a sua família. Oh, Senhor. Irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Tem pessoas, obreiros que saíram antes da hora. A palavra de Deus, ela diz, nos orienta-se o primeiro mandamento para a igreja, foi Jesus quem deu, o nosso Senhor e Salvador. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o que aconteceu? Os discípulos ficaram no cenáculo, lá na casa de João Marcos, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Irmão, talvez você tenha saído. O Senhor me fala de pessoas que nem batizado no Espírito Santo não é. Busca o batismo no Espírito Santo, busca os dons. Olha, o governo de todas as coisas está nos ombros do menino, que era menino, agora ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O governo está na mão dele. Coloque o governo da sua igreja, da sua casa, da sua vida nas mãos de Jesus. Ele quer governar a sua igreja, Ele quer abarrotar a sua igreja de pessoas, arrecadação alta, dons liberados, o Espírito Santo com liberdade para agir, pessoas recebendo cura, libertação, pessoas sendo abençoadas. Irmão, Deus, Ele quer isso para nós. Porém, Ele não comunga com o que você está fazendo no momento. É preciso conversão, é voltar e voltar aonde você caiu para começar de novo diante do Senhor, em humildade, em humilhação diante do Senhor. Jejue. Pastor, não é pecado pastor jejuar, não é feio pastor jejuar, não. Chame a sua igreja para jejuar. Separe as campanhas de consagração no sábado, no domingo ou na segunda, seja o dia que for. Jejue com a sua igreja, pelo seu ministério. Põe esses obreiros para jejuar. Estude, ore. Não deixes o inimigo roubar o seu ministério, mas se capacite diante do Senhor. Talvez você já esteja na frente da obra, se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar. A palavra de Deus fala assim: é preciso que nós venhamos entender isso. Deus, Ele não está com o seu braço encolhido, nem com a sua mão fechada, para que não nos possa abençoar. Mas Ele precisa de que nós entremos de novo no trilho, que nós venhamos entrar no caminho do Senhor. Não espere
que esse tsunami tire os membros da sua igreja para você ter atitude. Atitudes santas, sinceras diante do Senhor. Não espere você ficar sozinho no altar da sua igreja, que é uma coisa muito triste, para que você possa se acordar. Agora eu vou orar. Não, ore agora, a partir de agora, busque o Senhor, chame os seus obreiros, me ajuda. Olha, está indo muita gente embora, eu preciso de ajuda. Irmãos, a verdade, se você falar a verdade diante dos seus obreiros, abandonar os pecados, caso os tenha, Deus ele vai te exaltar. Agora, se você for soberbo, arrogante, não ouvir as palavras de correção, então o Senhor vai agir. E Ele vai agir da parte mais sensível que tem, a vida financeira. Ele abate, mas Ele também exalta. E a árvore que Ele não plantou, Ele vai arrancar. Eu quero ser um profeta aqui para lançar maldição. Eu não estou desejando morte de ninguém. Não estou desejando enfermidade de ninguém. Não estou desejando que ninguém mude de lugar, mude de igreja, não. Ao contrário, é necessário que os pastores se convertam. Ou então o Senhor vai preservar as ovelhas, levando elas. E esse é o momento, o Senhor me falava, que as igrejas virtuais, elas vão crescer muito, porque eles vão tirar essas pessoas. Eu não recomendo que as pessoas vão para essas igrejas virtuais, não. Eu recomendo porque a igreja, ela é calor. Precisa sentir o calor humano. É bom você chegar na igreja, pegar na mão, abraçar o irmão, dizer a paz seja contigo, a paz do Senhor. É muito bom você olhar nos olhos da pessoa e não numa câmera como eu estou fazendo aqui agora. É muito bom você ouvir uma palavra entre os irmãos, ouvir um glória a Deus, um aleluia, o povo congregando num só lugar. Só que Deus ele não está suportando mais esse grito por parte dos obreiros que estão sendo judiados pelos pastores. Pastor, me ouça, conserte o seu caminho, se converta, peça perdão, ainda há tempo talvez. Se for pecado, peça perdão. Olha aqui o que o Senhor faz, olha o que o Senhor falou aqui. Ei, Deus, olha o que ele fala, com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Esse sangue aqui é a riqueza, é o alimento que nós temos, aquilo que nós alcançamos diante do Senhor, as nossas reservas, os nossos recursos financeiros, de conhecimento, tudo. Ele vai espalhar, irmãos, ele vai tirar, ele vai espalhar. E a carne sobre os montes também fala, irmão, aqui também está falando, depois você vai ler Ezequiel 32. E por último, irmãos, para saber o tanto que Deus ele está preocupado com a sua igreja, está preocupado com a sua igreja, com pastores. Olha Ezequiel 34. Você vai ver que você vai ter aqui uma correção para nós, os pastores, do 32 de Ezequiel até o 34. Irmãos, é preciso que nós venhamos nos converter diante do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero aqui deixar com você uma recomendação que o Senhor deu a Arão. Falou para Moisés falar a Arão. É a bênção sacerdotal. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Se humilhe. Seja sincero diante do Senhor.
Se for pecado, abandona. Talvez assim ainda haja esperança. Que Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor. Amém, amém, amém. Seria qualquer coisa impossível para mim? Será mandará, andecou, andaplacai, que eu não posso mudar a tua história? Será mandubi, canaravaceia, que eu não posso abrir portas? Será que meu braço ainda está cruzado, que eu não posso estendê-lo? Será que eu não posso mudar o diagnóstico da medicina? Será mandar aqui, benefara, mandar caceia, que eu não ouvi o teu clamor? Havia alguma coisa maravilhosa que eu não possa fazer? Será que existe alguma coisa impossível que eu, o Senhor, não possa fazer? Por um acaso, será que o meu poder acabou? Andaraia, dequi, seminifobia, labachóbia. Será que você está clamando e acha que eu me esqueci de ti? Digo para ti ainda que o teu pai e tua mãe te deixaram. Eu, Senhor, o teu Deus, não te abandono. Por que pensas tu em desistir? Não desista, porque desde o primeiro dia que fizesse intenção no teu coração em buscar a minha face, eu te ouvi. Tudo tem um tempo e a hora certa. Lamanduria semenefara, badugia ceia. Olha o que o Senhor disse: haveria alguma coisa maravilhosa. Olha o que Ele chama o teu milagre de coisa maravilhosa. Haveria alguma coisa impossível para mim? Por um acaso sou homem pelo qual tu podes me limitar? Le mandou vias temipla farabadai. Ah, mas pastor, eu estou aqui há 5 anos, estou aqui há 10 anos, já recebi muitas bênçãos, mas isso parece que não muda. Pois eu vou te dizer uma coisa, cuidado. No tanque de Betesda havia um homem que estava 38 anos esperando uma bênção. Aí tem gente que quando fala isso, ele fica até com medo. Nossa, o homem esperou 38 anos, mas eu não aguento. Eu não estou dizendo, aquele era um caso, o teu caso é diferente. Aquele homem esperou 38 anos. Porque de certo em certo tempo diz a Bíblia que um anjo descia e movia as águas. E todo aquele que entrava quando as águas eram movidas era sarado de qualquer enfermidade. Só que tem uma coisa: o anjo não descia na teofonia em forma de homem, o anjo descia em forma invisível. A única coisa que era o sinal que as águas ficavam paradas. É como se você jogasse pedra, elas formavam algumas ondas. Quando ela mexia, o primeiro que entrasse era curado. Só que aquele homem era tetraplégico, nem mão, nem pé, deitado há 38 anos. E toda vez que a água mexia, alguém pulava antes dele. Ninguém tinha compaixão de jogá-lo na água. Aquele homem podia estar frustrado, como muitos estão frustrados. Aquele homem podia dizer: ah, eu já desisti, para mim não tem jeito, passo quase 40 anos, eu estou aqui em nada. Mas ele não desistiu. Sabe, porque tudo tem um tempo determinado. Tudo tem a hora. Muitos chegaram ali 2 meses, 3 meses, 1 semana e passaram na frente e receberam. Ele estava 38 anos esperando. Mas um dia a Abadaki subirequer. Eu quero profetizar que esse dia é hoje na tua vida. Aquele dia a água não se moveu. Alamanda couve, remarra, tuiqueterra súbia. Aquele dia não houve necessidade da água se mover, porque Deus trabalha como Ele quer. Muitas vezes não é necessário que o milagre seja. Deus faz como Ele quer. Deus vai fazer na tua vida como Ele quer. E hoje Ele começa a mover. A água não se moveu, mas aquele homem parou diante daquele paralítico e disse: queres ser curado? Queres ser abençoado? Aquele homem disse: bem que eu queria. Mas toda vez que a água é agitada, alguém entra antes de mim. Ou devodará semanávia. Jesus olha para ele e diz assim: toma o teu leito, levanta-te e anda. O que me chama a atenção é que aquilo me perguntou: mas o senhor não está vendo que eu sou paralítico? Está brincando comigo? Não está vendo que eu não posso andar? Ele nem sabia se ele era Jesus, se era uma pessoa transante qualquer. Ele recebeu aquela palavra. Isso é ato de fé. Ato de fé. Ele recebeu aquela palavra, levantou-se nas suas pernas, pegou a cama e saiu caminhando. Se você quer um milagre hoje por um ato de fé, levanta-te, acredite, tome posse da bênção e saia daqui com a vitória na mão. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode adorar o Senhor?